vocês o seguinte, ó, que o nosso maquinário, ele funciona a uma cabeça inteiramente vazia. Então a gente tem que fazer passo a passo, devagar, cada passozinho ali é importante. Porque se pular uma etapa, não vai funcionar da forma que nós gostaríamos que funcionasse, tá? Então a gente vai analisar com muita calma hoje, vai acrescentar, vai incrementar coisas novas para que esse braço de fato funcione como a gente quer que ele funcione, tá? Aula passada a gente criou um básico aqui, pulou algumas etapas e a gente vai agora acrescentar essas etapas que foi pulada, tá? Então é coisa simples, é um trabalho de observação, basicamente a observação que a gente vai fazer aqui agora nos movimentos para poder ter o funcionamento, tá? Então vem aqui em mais cenas, cartesiano, braço cartesiano. Vou dar o play aqui e vou colocar o seguinte, tá? Ó, eixo X, sensor do eixo X. Eixo Z, sensor do eixo Z. Vácuo, detectar vácuo. Sensor de entrada é o que a gente está usando na programação aqui. O que acontece? Quando a peça chegar no sensor de entrada, ou seja, o sensor de entrada aqui ficar dessa forma aqui, ó, em amarelo, o que ele tem que mandar fazer? Na nossa programação, ele está mandando aqui, ó, quando o sensor de entrada. Então ele está falando o seguinte, ó, quando o sensor de entrada estiver ativo, esse contato vai fechar, ligando o eixo Z. Ou seja, olha só o que a gente vai observar aqui agora. Quando o eixo Z ligar, olha o que está ligado junto com ele? O sensor de movimento do eixo Z. Quando o eixo Z parar, o sensor de movimento desliga. Então a gente vai colocar esse movimento aqui, tá? Enquanto o braço estiver em movimento, não pode dar outro passo. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Ele mandou ligar o eixo Z e em seguida já mandou ligar o vácuo. Só que antes de ligar o vácuo, eu vou selecionar aqui o vácuo, dar um Ctrl I. Saiu. Ó, fechar aqui, beleza. Tá? Dar um Ctrl I. E vou criar o quê? Condição. Deixa eu colocar tudo em letra maiúscula. Condição de movimento de descida do eixo Z, né? Então, basicamente, agora vai ter a condição de movimento de descida do eixo Z. É qualquer descida? Não, é a primeira descida do eixo Z. Então, condição de movimento de descida 1 do eixo Z, né? Então, o que vai dar essa condição de descida 1 do eixo Z? A gente vai criar a seguinte condição. Vai fazer aqui os contatos, fazendo uma partida direta, né? Então, Ctrl K, Ctrl A, Ctrl R para fazer o contato de selo, um Ctrl K que é o passo anterior, tá? Então, esse aqui, a gente vai colocar duas vezes o Ctrl K, por quê? Eu coloquei uma condição, né? Esteiras tem que estar início. Se não tiver as esteiras, não estiver funcionando, para o passo em qualquer ponto aqui, tá? E esse contato aqui é o passo anterior, que é liga eixo 1. Ctrl C, Ctrl V. Eu estou criando agora a condição de movimento de descida do eixo Z. Então, o eixo Z só vai descer quando nas entradas, ponto, sensor de movimento do eixo Z estiver em movimento. Ou seja, enquanto ele estiver ligado, o contato aberto vai estar fechado. Ou seja, ligou o eixo Z e ele estiver em movimento, tá? Ou seja, enquanto ele estiver em movimento, não pode nada acontecer. Ótimo. Quando esse movimento aqui, ó, então a gente vai chamar DS1 underline
eixo, underline Z. Desce 1, eixo Z, né? É selo, então se é selo a gente clica aqui, Ctrl C e coloca nesse contato aqui, ó, para autoalimentar. Olha só que interessante, esse liga eixo Z já não é mais ele, né? Já não é mais ele. Vai ter que ser o quê? Desce o eixo Z aqui, ó, que é o passo anterior. Para poder então ligar o vácuo. Ótimo, ele liga o vácuo. Para desligar o eixo Z, ainda não, né? Ele vai ter que detectar primeiro. Ó, ligou o vácuo. Antes dele começar a subir, ligar o vácuo é garantia de pegar a peça? Não, né? Então eu tenho que o sensor de vácuo está acionado. Então aqui, ó, condição para desligar o eixo Z. O sensor de vácuo vai ter que ligar, né? E vai descer um eixo Z. Eu coloquei sensor de vácuo. Foi. Deixa eu ver aqui. Condição para ligar. Condição de movimento de descida. Beleza. Desceu o eixo Z. Aí aqui agora, condição para ligar o vácuo. Ligou o vácuo. E o vácuo só vai ligar quando o eixo Z já tiver descido, ou seja, quando o sensor do eixo Z voltar à posição de desligado, né, que é o que ele está aqui agora, ó, desligado, ele vai ligar o vácuo. Então, até o momento aqui, ele vai fazer esse passo. Ó. Ligar o vácuo. Vou só diminuir o som aqui, que ninguém merece, tá? Vai ligar o vácuo. Então, a gente está nesse passo aqui, ó. Ligou o vácuo, o sensor de vácuo, se tiver alguma peça, ele vai ser acionado. Então, ele vai assim, ó. Ótimo. Sensor de vácuo foi acionado. Ligou o vácuo. Aí a gente vem aqui, ó. Quando o sensor de vácuo estiver acionado, que é esse caso aqui agora, ele vai desligar o eixo Z. Aí lembra, ó, desligou o eixo Z, ele já subiu? Não. Desligou o eixo Z, ele está mandando fazer o quê? Já vim habilitando para esse passo. Então, ó, o eixo Z vai estar em movimento. Eu tenho que colocar o movimento agora de subida do eixo Z. Então, aqui, ó, Ctrl I. E vou colocar aqui condição de subida 1 do eixo Z, né? Então, de novo, eu vou ter que colocar aqui, ó, Ctrl K, Ctrl A, volta aqui, Ctrl R, volta aqui na linha, Ctrl K, K, né? Esse Ctrl K aqui é uma condição que se a esteira parar por algum motivo, né? Ou seja, se alguém apertar a emergência, se alguém acionar alguma segurança, a gente vai ter que parar, o passo de onde ele tiver vai ser parado, tá? Então só copia ele para cá. Esse aqui vai ser sempre o passo anterior. Passo anterior, desce um eixo Z, né? Aí agora condição de subida, eu acho que eu coloquei no lugar errado. Ah não, aqui é desliga, né? Des e desce. Ixi, vai dar conflito aqui. Condição de movimento de descida 1. Então a gente vai dar um nome aqui diferente. Desce. Tá? Colocar um C aqui. Aí ele vai criar a bobina. Isso. Agora já mudou aqui. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Aqui também é o passo anterior. Beleza. Condição para desligar o eixo Z. Desliga a primeira vez o eixo Z. O eixo Z vai começar a condição de subida do eixo Z. Passo anterior. Isso. Aí aqui a gente sobe um underline eixo underline Z. Tá?
Se ele está em movimento, quem é que vai dar esse movimento? Vai ser de novo esse aqui, ó. Então, quando o eixo Z for desligado, ó quem vai ligar junto, ó, o movimento do eixo Z. Então, eu tenho que colocar esse sensor aqui do eixo Z, ó. Então, eu vou chamar aqui o que? De entradas, ponto, sensor do eixo Z. Contato aberto, porque quando ele estiver em movimento, aqui vai estar fechado. Aí ele vai estar o movimento de subida do eixo Z. Fecho o selo aqui, ó. Pronto. Entrada do sensor Z, né? Sobe um eixo Z. Ótimo, acabou isso. Depois que o eixo Z for colocado, ele vai ter que vir para cá, né? Passo anterior, ó. Ctrl V. Então, sobe o eixo Z, né? Subindo o eixo Z, olha só que interessante. Enquanto aqui estiver fechado, aqui vai estar aberto. Então, ele vai ter que esperar isso acontecer aqui, ó. Ele vai ter que esperar o eixo Z subir. O eixo Z desligou, o sensor também desliga. O contato fechado volta a ficar fechado. O passo anterior já foi acionado e fechou a bobina. Agora ele manda ligar o eixo X. Pronto, ligou o eixo X. De novo aqui, ó. Liga eixo Z. Liga eixo X e liga eixo Z. Não, a gente tem que colocar aqui o quê? O movimento de avanço do eixo X. Então, outro contato aqui, ó. Olha os passos que a gente pulou. Tá? Então, a gente vem aqui. Condição de avanço do eixo X. E o que dá a condição de avanço do eixo X? Né? Só colocar aqui que vocês já estão careca de saber, que é o Ctrl K, Ctrl A, Ctrl R, Ctrl KK. Né? Então vamos lá. Aqui Ctrl C, Ctrl V. Aqui esse contato é o passo anterior, né? Então quem é o passo anterior? Liga o eixo X. Ctrl C, Ctrl V. É condição de avanço do eixo X, né? Então, esse avanço vai vir da onde, ó? Das entradas, ponto, sensor do eixo X. Sensor do eixo X. Então, enquanto ele estiver em movimento e as esteiras estiver ok e o passo anterior tiver acontecido, ele vai AVN de avanço, eixo, underline, underline X. Avanço o eixo X. Cria a bobina, fecho o selo aqui, ó. Pronto. Agora que ele está no avanço do eixo X, quando o eixo X, né, o sensor do eixo X desligar, aí ele vai mandar o quê? Ligar a segunda vez o eixo Z. Olha só o passo que a gente pulou. Ligou o eixo Z, ele vai mandar desligar o vácuo? Não. A gente tem que esperar o eixo Z chegar no ponto. Então, a gente vai criar a segunda descida do eixo Z. Ctrl I de novo. Vamos criar de novo. Como é que é? Ctrl K, Ctrl A, Ctrl R, Ctrl KK. Né? Pelo menos isso de osmose já entrou na cabeça. Esse aqui é o passo das esteiras. Esse aqui é o passo anterior. Então, Ctrl C, Ctrl V. E aqui é o que? Desce 2, underline, eixo Z, né? Qual um comentário aqui? Qual o comentário que a gente vai colocar aqui? Condição de descida 2 do eixo Z. Não do X, do Z. Condição de, não é de descida, é condição de movimento de descida do eixo Z. Quem é que vai fazer essa condição de novo? Entradas,
ponto sensor eixo Z, né? Então, aqui vai ser a condição, tá? Vamos só fechar o selo aqui. Pronto, deu a condição. Esse passo anterior aqui já vai ser esse, né? Pulou esse aqui, ó. Não liga o eixo Z, mas manda aqui. Desce o eixo Z. Eu escrevi errado, vou deixar errado, tá? Tinha que ter um underlinezinho aqui. Não, vou corrigir. Não gosto de nada errado. Senão foge dos nossos parâmetros. Uma coisa que programador também não pode ter é preguiça. Se tiver preguiça, o negócio começa a ficar bagunçado. Eu estou muito errado então de baixo. Onde? Aqui? Eu vou corrigir agora. Isso, corrigiu o passo anterior. Então vamos ver agora onde é que a gente está. Voltando para cá para a nossa programação. Então nesse momento aqui, o eixo X avançou, ó, ligou o sensor. Quando ele desligar esse sensor, ó, desligou o sensor, ele vai mandar descer o eixo Z, esse sensor ligou. Ó. Então tá tudo aqui, ó. Nesse passo aqui, ó. A gente está aqui, ó. Condição de movimento de descida 2 do eixo Z. Então ele está nesse movimento. Então quando isso aqui estiver ligado, aí beleza, ele deu essa condição. Quando ele desligar, que é esse passo agora, né? Quando ele desligar, o que a gente vai mandar desligar? Desliga o vácuo. Quando ele desligar o vácuo, eu tenho que mandar agora subir o eixo Z. Já vamos lá. E depois voltar ao eixo X. Isso. Então aqui é a condição de descida do eixo Z. O que eu fiz aqui? Ó como é que o comentário é importante, tá vendo? Desce o eixo Z, desliga o vácuo. Aí aqui desliga 2, né? Esse desliga 2. Então aqui esse desliga 2 a gente vai deixar. O que a gente vai criar antes é o movimento de subida do eixo Z. Então, condição de movimento de subida 2 do eixo Z. Sem o comentário, até perde, tá vendo? Às vezes a gente pode confundir. O comentário é de suma importância. Se tiver preguiça de escrever, o negócio vai desandar. É igual esse passo anterior aqui, eu vou até colocar. Condição para desligar o vácuo. Pronto. E aí, comentado, fica muito mais fácil da gente interpretar o que está acontecendo. Desligou o vácuo, vai dar então condição de movimento de subida 2 do eixo X. Essa condição de movimento, depois que ele desliga o vácuo, vamos criar aqui mesmo, do jeito que a gente está fazendo. Ctrl K, Ctrl A, Ctrl R, Ctrl KK. Só copiar, né, os passos aqui para cá. Aqui, este aqui vai ser o passo anterior, que é o desligando o vácuo. Ctrl C, Ctrl V. E agora a gente vai então criar o que aqui agora? Quando o vácuo desligar, eu vou criar o que? Condição de movimento de subida do eixo Z. Quem dá essa condição é o próprio sensor, né? Entradas, ponto, sensor, eixo Z. Você pode ver que essa condição ela acontece em vários passos, né? Eu estou usando esse sensor para fazer várias leituras diferentes de acordo com a nossa programação. Tem algum problema? Nenhuma, tá? Por quê? Mesmo que lá na primeira vez que esse sensor for habilitado, esse aqui também vai habilitar, não vai? É o mesmo sensor, ele vai ser habilitado. Porém, essa bobina não vai ser acionada porque ela depende do passo anterior.
que é outra bobina. Então, o desligar vácuo, o vácuo ainda não foi desligado, então esse passo não vai acontecer, tá? Ele só vai, é a condição que a gente colocou aqui. Então, aqui, sobe. Como é que eu coloquei lá? Lá atrás, só para a gente colocar o mesmo padrão. Desce. Desce 2, liga 1, avança 1, liga, eixo X, sobe 1. Só para a gente poder manter o mesmo padrão. Sobe 2, underline, eixo, underline, Z. Então tá aqui. Então assim que o sensor de entrada do eixo Z fechar essa bobina, vai dar condições. Para desligar o eixo Z, eu preciso desse passo anterior, né? Então, o sensor de vácuo desligou, ele vai desligar vácuo. Não, para desligar o vácuo, para desligar o eixo, Ctrl C, Ctrl V. É o passo anterior, aqui, ó. Então, o sensor de vácuo desligou, significa que ele soltou a peça. Ele soltando a peça, ele vai dar a condição de subida. Peraí, deixa eu analisar aqui. A gente vai deixar ele aqui depois, né? Então, quando o vácuo soltar a peça, a condição de movimento de subida do eixo Z vai acontecer. Então, esse passo aqui de desliga vácuo, desliga, Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui. Esse passo aqui vai ser esse, Ctrl C, Ctrl V. Então, ó, desligou o vácuo, o sensor de vácuo vai acionar, vai mandar desligar o eixo Z. O eixo Z vai entrar em movimento, acionando aqui o sensor de subida. Aí ele vem para cá para desligar o eixo X. Olha só que interessante. Condição para desligar, para recuar o eixo. Não, para desligar mesmo, para desligar o eixo X. Então, assim que o sensor terminar o movimento, né, que é sobe, eixo Z, Ctrl C, Ctrl V. Subindo o eixo Z, assim que esse passo terminar, o sensor Z vai desligar de novo, ou seja, ele vai fazer isso aqui, ó. Desligar o eixo X, desligar o eixo Z, ele vai estar em movimento, ó. Desligou ele, ótimo. Quando ele desligar esse sensor Z aqui, ó, ele vai desligar o eixo X. Esse movimento aqui, ó. Ó, tá vendo que o sensor do eixo X está indo? Então, agora a gente tem que criar, não é o fim ainda. A gente tem que criar o que aqui? O movimento de recuo do eixo X. Então, ó, condição de movimento de recuo do eixo X. Aí a gente coloca aqui Ctrl K, Ctrl A, Ctrl KK, Ctrl R. Ctrl C aqui, Ctrl C aqui. E agora a gente vai criar um movimento, né? Condição de recuo do eixo X. Quem vai dar essa condição de recuo? Vai ser lá nas entradas, que é uma máscara que a gente criou, do sensor do eixo X. Né? Então aqui vai ser rec underline eixo underline X. Ctrl C, Ctrl V. Pronto, isso aqui aconteceu. Não esquece de colocar o passo anterior para frente aqui.
Quando ele desligar, aí sim ele vai acionar a bobina fim. Então, assim que ele chegar aqui e desligar o sensor do eixo X, aí é que ele vai acionar a bobina fim. E a bobina fim vai voltar lá no início da nossa programação, resetando o sistema e ele fazendo de novo todo o processo. Todo o processo, né? Então, vamos fazer aqui o processo passo a passo para ver se realmente vai acontecer, né? Então, tá aqui. Faltou só o sensor de entrada, ótimo. Então, aqui, ó, o início da nossa programação tá bem aqui, ó. Condição para iniciar o processo do braço cartesiano. Então, vamos lá analisar aqui agora, ó. Chegou a peça no sensor de entrada, ó. Então, vou simular aqui, ó. Chegou a peça. Contato fechou, ligou, eixo X. Opa! Vamos ver nas saídas nossas aqui, ó. Ligou o eixo X, ligou um eixo Z, né? Na verdade. Eu que confundi aqui, desculpem. Entradas principal aqui. Então, ó, chegou peça aqui, liga a primeira vez o eixo Z. Então, ó, saídas aqui, eixo Z é o Q01, liga a primeira vez o eixo Z. Então, vai acionar essa bobina. Ótimo. Acionando essa bobina, ela vai, obviamente, descer. Nesse momento que ela está descendo, ela também vai dar essa condição aqui, ó. Condição de movimento de primeira descida do eixo Z. Ó, então, o eixo Z, enquanto ó, o sensor do eixo Z estiver ligado, ele vai dar essa descida 1 do eixo Z. Ó, a partir do momento que ele desligou, ele já vem para cá. Ó. Liga aqui. Desligou o eixo, ele vai mandar ligar o vácuo. Então, ele vai mandar fazer isso aqui. Assim que o sensor desligar, o contato vai bater e vai ligar o vácuo. Quando o vácuo ligar, a peça do vácuo, né? A peça do vácuo aqui é o sensor de vácuo, vai acionar, porque vai prender uma peça. Então, ó, quando o sensor de vácuo for acionado, ele vai desligar o eixo Z, né? Então, ele vai desligar o eixo Z. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, desliga eixo Z. Na nossa saída tá aqui, ó, essa bobina tá aqui, ó. Desliga um eixo Z, então ele vai cortar esse selo, vai desacionar essa bobina, vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Nesse momento, o nosso eixo Z também está em movimento. Então, volta lá na principal, aí a gente vai, ó, desligou o eixo Z. Ele vai entrar em movimento, então condição de subida 1 do eixo Z. Ele está em movimento, ó. Contato aberto, vai ficar fechado porque o eixo Z está em movimento. Esse passo aqui está acontecendo, ó, subindo o eixo Z. Quando o eixo Z chegar na posição que ele está agora, o sensor vai acionar, ou seja, vai voltar a ficar desligado, contato fechado, desligado. Ele vai mandar então ligar o eixo X e ele vai fazer esse passo, ó, ligando o eixo X. Quando ligar o eixo X, ele vai dar aqui a condição de avanço. Então, o sensor do eixo X vai estar acionado, mandando, né, dizendo que vai estar avançando o nosso eixo X, que é o que aconteceu aqui. Uma vez que o eixo X já estiver avançado e o sensor for desligado, ou seja, chegou na posição de desligado, olha, aqui é bom olhar, porque aqui é o passo anterior que eu não coloquei, ó. Avança o eixo X. Desligou o avanço do eixo X, o eixo X já chegou na sua posição, o sensor do eixo X vai desligar, né? Ou seja, vai fechar esse contato aqui e vai mandar ligar a segunda vez o eixo Z. Então, ele vai mandar aqui, ó, eixo Z, desce. Pronto, enquanto o eixo Z está descendo, né, o sensor de movimento, né, a condição de movimento de descida 2 do eixo Z, vai estar também. Tá? Então, tá aqui, ó, desce eixo 2,
vai estar acionado. Quando ele já chegar na posição final, que é lá o final do eixo, ele vai então mandar desligar o vácuo. Então, nesse momento aqui agora, ele vai desligar o vácuo. Desligando o vácuo, o sensor de vácuo também vai desligar. Aí aqui, ó, condição para desligar 2 o eixo Z. Pronto, ele deu condição para desligar o eixo Z vai começar a deslocar, né? Então o eixo Z aqui vai mandar desligar. Ele vai recolher esse sensor de movimento, que é de subida 2, vai estar acionado, né? Para poder dar o passo anterior. Aqui pode deletar. Ó, então dá a condição para desligar o eixo X. Deixa eu ver aqui. Sobe o eixo Z. Isso. Então o comentário é que ficou errado. Condição de subida, beleza. Quando ele terminar de subir, ele vai mandar agora desligar o eixo Z. Então quando ele estiver nessa condição aqui, ó, ele está mandando fazer o quê? Desligar o eixo X. Então a gente vai obedecer, ó. Desliga o eixo X. Nesse momento que ele está em movimento, ele vai acionar essa bobina aqui, ó. Acionando o sensor que está ligado, ó, o sensor ligado aqui. Está acionando esse comando aqui, que está acionando essa bobina que é o recuo do eixo X. Né? Então vamos esperar. Desligou. Quando ele desligar o sensor do eixo X, é sinal que ele já chegou na posição de novo, de recuo, né? Tá aqui, ó. E vai, então, acionar a bobina fim. Essa bobina fim sendo acionada, o que que ela vai fazer? Quebrar o selo bem aqui do liga o eixo Z. Quando ela quebra esse selo, ela quebra esse passo, quebra o passo anterior, quebra toda a escada, reseta tudo e volta de novo a fazer a leitura. Então é dessa forma que eles fazem, né? Sensor de vácuo, sensor de entrada. Provavelmente o sensor de entrada aqui já vai estar acionado. Por quê? Porque uma vez que eu tiro a peça aqui, esse sensor vai fazer o quê? Vai desligar, não tem peça mais na frente. Só que aí ele vai fazer todo o processo. Não vai dar processo porque ele vai estar acontecendo passo a passo, né? Então vai estar. Ele vai desligar aqui, mas a bobina aqui já vai estar acionada, então não vai fazer diferença. Quando o fim abrir aqui, ele vai quebrar esse selo e esse aqui vai mandar ligar de novo. Então ele já vai descer de novo e fazer o processo, tá? Então agora a gente vai ver aqui o funcionamento do nosso sistema até aqui. Tá? Botão reset liga, dá o start. Esse erro que aconteceu aqui é simplesmente esse sensor de vácuo aqui que está com contato aberto, fechado, aliás. Então a gente vai trocar esse contato para um contato fechado, tá? Para um contato aberto. Então a gente vem aqui no sensor de vácuo, abre o contato, pego aqui, loga de novo, dá um OK, espera aí e pronto, o sistema já volta a funcionar normalmente.
entendido aí o passo a passo? Bem tranquilo, para a gente ver. Beleza. No final só não reseta a esteira, né? Ele só não reseta a esteira. A esteira ela funciona de modo secundário, né? Por isso que a programação da esteira, ela tá aqui, ó. Ela tem uma POU só dela, de esteiras, que ela é secundária. O único processo que está acontecendo aqui é que quando o eixo Z estiver descendo a segunda vez, a gente está estopando a esteira. E aí torna infinito. Isso, que é aqui na saída, ó. Vamos relembrar aqui, ó. Na saída, a esteira. Ó, é bom colocar comentário aqui. Q00 é eixo X. Acionamento de bobina do eixo X. Acionamento de bobina do eixo Z. E agora aqui, ó. Acionamento de bobina da esteira de entrada. É bom deixar comentado para a gente ficar fácil achar o que está fazendo na programação. Sem comentário, a gente vai ter que começar a deduzir, né? E deduzir, às vezes, a gente pode deduzir errado. Aí outro programador que pega a sua programação, não tem comentário, não tem nada, ele vai levar um tempo muito maior e vai começar a menosprezar o seu trabalho e falar, e eu concordo com ele, porque faltou. Aquele cara que veio aqui... Não, fez programação errada. Não é que ele fez errado, a forma errada é de não comentar. Comente tudo, deixe tudo detalhado, porque quem faz isso para você te ajuda. E quando você faz para o outro também ajuda. É questão de profissionalismo, pegar o hábito de comentar, tá? Aqui, ó, esteira de saída. A gente está ligando a esteira de saída lá nas esteiras e está resetando, desligando ela aqui no momento em que o eixo ligar a segunda vez o eixo Z. Aí, por que eu não coloquei esse desliga aqui para quebrar o selo aqui em esteiras? Ó, deixa eu pegar aqui. Ó. Vamos lá explicar o porquê. Esteiras. Deixa eu abrir aqui esteiras. Ligar a esteira de saída. Ó. Por que eu não estou colocando o contato aqui? Porque se eu colocar aqui aquele contato da segunda descida da esteira, ele vai desligar a esteira de saída? Vai. Vai ligar de volta? Não, porque para eu retornar esse selo aqui da esteira, o que eu tenho que fazer? Apertar o botão Start. É isso que eu quero? Toda vez que o eixo descer eu ficar apertando o botão Start? Não, por isso que a gente coloca somente lá na saída, porque aqui ele cortou. Esse sinal aqui que está vindo lá da programação da esteira, continua mandando. Esse aqui impediu, desligando aqui a condição de acionamento. Né? Colocar até aqui o comentário, acionamento de bobina da esteira de saída. Tá? Pronto, colocou aqui o momento acionamento da bobina da esteira de saída, né? Pronto, fiz tudo isso aqui, as outras entradas estão vazias, vou colocar aqui. Acionamento de bobina para acionamento da... Agora buguei. Deixa eu voltar aqui. Acionamento de bobina da esteira de saída, acionamento de bobina do vácuo. Pronto, coloquei comentário em tudo bonitinho. O que não tem comentário é porque ainda a gente não está usando. Vamos começar a usar a partir de agora, tá? E a gente vai começar a fazer algumas coisas legaisinhas aqui, que são as sinalizações. Tá? Então, ó, a programação do eixo cartesiano já está aqui na principal. Por quê? Por que principal? É a programação de item crítico, é onde a gente vai ter uma atenção maior. A maior programação que tem é, de fato, o movimento do braço. Tá? Então, ela entra na programação principal. Professor, eu quero fazer lâmpada piscar, eu quero
colocar esse reset, a lâmpada de reset piscar toda vez que o eixo X descer. Tem como? Tem, tá? Que aí a gente vai entrar então na nossa aula hoje, que é criar um pisca, tá? A gente vai criar um bloco chamado bloco pisca. A gente vai criar então o nosso pisca-pisca, tá? Fazer a lâmpada piscar. E como a gente já viu, várias situações, né? Em várias situações, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Em Device, vai vir aqui em Application, adicionar objeto, vir aqui, criar uma POU. Só que, ó, essa POU não vai ser POU de programa, vai ser uma POU de Function Block, que vai ser um bloco que a gente vai criar. Tá? A gente vai criar o nosso próprio bloco. Então, esse nosso bloco nós vamos chamar como pisca. Pisca, tá? O nosso bloco pisca. A programação LED, ADD. Pronto, agora eu tenho aqui, ó. O que tem de função de bloco aqui de diferente aqui na nossa tela? Vamos até ampliar aqui e ver. O nosso bloco ele tem input, output, né? Que são entrada e saída. As nossas entradas a gente vai criar uma variável booleana, né? Que a gente vai chamar de in. 2 pontos, booleana, ponto e vírgula. E a saída, tá? Eu vou criar a saída out. 2 pontos, também booleana. Tranquilo aqui? Agora a gente tem que fazer uma lâmpada de fato piscar, né? Então, como é que uma lâmpada pisca? Ela fica um momento ligada, um momento desligada. A gente tem que fazer isso agora. Como é que nós vamos fazer isso? Abrir um contato. E nesse contato agora, eu vou criar uma bobina aqui, tá? Talvez a gente não use a bobina, mas vamos deixar essa linha dessa forma aqui. Quem é que vai mandar acontecer alguma coisa? O IN, de entrada aqui, ó. É só isso, pronto, IN, pisca. Não. A gente vai vir aqui, ó, as funções que nós temos. Vamos colocar um temporizador tom, né? Já vamos dar o nome dele de tom 0. E vamos colocar outro temporizador aqui, que é o TOF. Ok. E vamos criar ele também. Tom, TOF. Olha só que interessante. Eu vou até tirar isso aqui, deletar aqui. Por quê? Eu vou criar aqui um contato de selo fechado. Ó. Eu vou colocar aqui um quebra de selo. Essa quebra de selo, quem é que vai quebrar esse selo? Vai ser a saída do temporizador off, tá? do TOF. Então vai ser assim, a gente coloca assim, ó. Pronto, então a saída do TOF, que toda vez que ela for positiva, ele vai resetar aqui. Resetando aqui, o sinal do tom vai cortar aqui na entrada do TOF. Aí ele vai ficar liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Não é isso? Beleza. Então a gente já criou uma entrada e a nossa entrada vai ser dessa forma aqui, né? Nosso bloco vai ser dessa forma. Aqui nós vamos colocar o quê? Valor, underline, liga. Aqui nós vamos colocar como valor, underline, desliga. Aqui, quanto tempo ligado? Quanto tempo a gente vai colocar ligado? E quanto tempo ele vai ficar desligado? Se eu colocar aqui a seguinte fórmula, T cerquilha
S, ela vai ficar 1 segundo ligado e T, cerquilha, S, 1S, 1 segundo desligado. 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Aí vai fazer nossa condição de lâmpada piscar, né? Vai fazer a nossa condição de lâmpada piscar. Acabou? Eu criei apenas a entrada. Posso colocar aqui, nessa bobina, o out. Não posso? Então, ligou, desligou. Ligou, desligou. Ligou, desligou. Né? Toolbox, POU, tá aqui o pisca, ó. Então, o que a gente vai criar aqui agora? Uma POU, adicionar, objeto, POU. Agora volta para ser programa e vamos colocar aqui agora a POU de sinalizações. Sinalizações, tá? Que são as sinalizações. Então aqui a gente vai criar todas as nossas sinalizações. Então vai ligar lâmpada verde, que é o do start, lâmpada do stop, lâmpada do reset. Lâmpada do reset a gente pode usar para piscar. Quando a esteira 2 parar, eu posso desligar a lâmpada de start, eu posso colocar algumas sinalizações, é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, nessa sinalização, eu vou criar aqui uma linha de comando seguinte, Ctrl K, Ctrl A, e aqui no meio eu vou colocar um bloco, POU, pisca. Vou colocar o nosso bloco aqui. Pronto, tá aqui o nosso bloco pisca. Aqui, na frequência, eu vou chamar de M100, tá? Porque a gente ainda não configurou isso no nosso bloco pisca. Vamos colocar aqui a entrada para a lâmpada piscar quando o eixo Z. Então, principal, ponto, quando descer a segunda vez o eixo Z, né? Então, quando ele estiver em movimento, desce a segunda vez. Desliga eixo X, desliga vácuo, desliga um eixo Z, desliga 2 eixos Z, desce um eixo Z, desce 2 eixos Z. Ah, tá. Foi aquele que eu fiz e não apaguei, ó. Então é esse aqui, ó. Underline Z. Esse aqui a gente vai apagar lá para não ficar a programação suja, tá? Toda vez que tu tiver que fazer uma correção, é sempre bom fazer isso. Deixa eu até fazer logo. Pegar aqui em todas as variáveis criadas. Deixa eu até tirar aqui, que aqui não me interessa. E vir aqui, ó. Esse aqui, ó. Desce 2 eixos Z sem underline. Vou apagar ele, senão ele vai ficar sujando a minha programação. Tá? Então, vou deixar isso aqui. Volto lá nas sinalizações. Esse pisca aqui a gente pode fechar. E agora sim. Principal, ponto. Movimento de descida 2 do eixo Z. Ele, quando isso acontecer aqui, a gente vai mandar fazer o quê? Liga. Colocar assim, pisca, pisca, underline, reset. Então, pisca, underline, reset, tá? Ou a gente pode até fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Colocar aqui uma memória M101, pronto. Só para a gente testar aqui e ver se realmente ele vai piscar, tá? Então, dá um build aqui, ok. Deixa ele fazer a leitura. Fez a leitura. A gente vem aqui no M1. Ah, tá. Deixa eu desligar aqui que eu esqueci de mandar as sinalizações para main task. Aí ele não faz a leitura, tá? A gente vai fazer de novo aqui. Conectar.
Ele já deu erro aqui, tá? Então a gente vem aqui na função pisca. Ó, função pisca deu erro aqui no TOF, tá? Então eu vou colocar aqui como out. Fazer um build aqui, ver se não tem nenhum erro apresentado. Não, não deu erro. M101, Ctrl F7, isso. Ó, pronto, nossa lâmpada pisca, tá? Então tá aqui, ó, função pisca, tá acionando. Nossa função pisca, nosso bloco aqui de sinalização pisca, tá funcionando. Aqui nesse momento a lâmpada vai piscar ou não vai? Sim ou não? Por quê? Ficou na saída, né? A lâmpada reset ela tá ligada em uma saída. A gente ainda não colocou, não mandou aqui para saída, ó. Em saídas, qual é a lâmpada? Qual é a lâmpada reset aqui? É o Q4, Q5, Q6. Vamos ver, né? Vamos lá aqui no Factory, File, Drives. Q04. É o 4? Então aqui no Q04, a gente dá um logout aqui. Fecha aqui. Q04. Quem é que vai ligar o Q04 agora? Vai ser o seguinte, ó. Vai ser sinalizações. Opa, sem o C. Sinalizações. Ponto. Pisca. Reset. Né? Ou seja, tá aqui, ó. Pisca reset. Toda vez que a bobina for acionada, a lâmpada vai ficar piscando. Não é isso? Beleza. Nós vamos colocar aqui outra condição para a lâmpada reset. Qual é a condição da lâmpada reset? Vamos voltar aqui nas esteiras. Ó, esteiras. Ó, a condição para ligar a esteira de saída. Botão Start, botão Stop. Cadê o botão Reset? Onde é que vai estar a parte do botão? Onde é que a gente colocou a programação do botão Reset? Aqui, ó. Então, ó, a bobina de início tem que estar ok, porque significa que o botão reset está ok. Então, as saídas aqui, saídas aqui, vai ser as esteiras, ponto, ok. Ou não, é início, né? Início. Esse início, quando ligar, né? Ou seja, deu início, a lâmpada reset liga. Quando isso aqui estiver acontecendo, do pisca for acionado, a gente tem que impedir que essa lâmpada fique ligada a todo tempo, porque senão ela vai ficar piscando aqui, mas a lâmpada vai ficar geral, porque o sinal vai estar sendo mandado direto aqui pela esteira de início. A gente tem que achar aqui um contato que quebre esse selo. Aí vem a pergunta, qual contato que vai quebrar esse selo quando a lâmpada estiver piscando? A gente vem aqui em principal. Qual esteira é essa aí? Não, aqui não é esteira, né? Aqui é a lâmpada reset. Ou seja, a lâmpada reset vai piscar quando? Quando que a lâmpada reset? Quando segunda vez, quando o eixo Z estiver descendo pela segunda vez. Quem é que vai estar acionado nesse momento? Então, ó, no principal ponto, o que, o Roger? Do start, mas, ó, a gente pode usar o movimento de descida ou liga eixo Z pela segunda vez. Então, toda vez que o eixo Z for ligado pela segunda vez, ela vai quebrar o selo aqui e a lâmpada vai começar a piscar. Então, ligou aqui, pisca aqui. Liga aqui, pisca aqui, tá? Então, vai ser isso, ó. O start está ok, o reset vai ficar acionado. Tá? Vai ficar ligado o reset, falando que está ok para funcionar. O eixo 2 desceu, ele vai quebrar esse selo e vai entrar a função de lâmpada piscando. Aí a lâmpada vai parar assim e vai começar a piscar, né?
vai começar a piscar. Então tá aqui, ó, nossa condição para a lâmpada piscar. Ela vai funcionar em dois jeitos. A lâmpada reset agora vai ter duas sinalizações diferentes nela. A primeira sinalização da lâmpada é quando? Quando o botão reset for apertado e a condição de início estiver ok, a lâmpada vai ficar ligada, falando assim, ó, o reset está ok, pode seguir o processo. Quando a lâmpada reset está aqui, beleza, apertei Start, vai iniciar o processo. Aí o braço cartesiano vai pegar a peça, subir, avançar o eixo X. Quando o eixo Z estiver descendo a segunda vez, ela vai quebrar o selo aqui, ó, impedindo que a lâmpada ligue. Por quê? Quebrou esse selo. Nesse momento que o eixo Z está descendo, ó, sinalizações está pisca, reset. Não entendi. Como é que pisca, reset? Se eu vim aqui em sinalizações, aqui eu coloquei uma memória aleatória, mas a gente vai colocar o quê? Quando em principal ponto o eixo Z descer pela segunda vez e quando, aqui Ctrl R, quando o eixo Z descer pela primeira vez. Então, principal ponto, eixo desce 1, desce 1 e desce 2. Então, toda vez que o eixo Z movimentar para baixo, a lâmpada vai ficar piscando. Aí a gente tem que quebrar o selo aqui. Ctrl K. E aqui a gente também tem que quebrar o selo. Ctrl K. Quem vai quebrar o selo? Quando ele parar de descer. Quando ele parar de descer. Lembra quando desliga? Então lá na principal ponto. Desliga, né? Então quando ele desliga um eixo Z, vai quebrar o selo aqui, ó. E aqui vai quebrar o selo também no principal. Desliga 2, eixo Z. Como é para desligar, o contato é fechado, porque a bobina vai estar acionada. Ela vai cortar o selo aqui, corta o selo aqui. Então a condição de pisca vai acontecer nesse movimento. A saída está simples, é só essa saída de pisca. Sinalizações, pisca. Então a lâmpada vai piscar quando o eixo Z descer a primeira vez, vai parar de piscar quando o eixo Z subir. Vou colocar ele aqui. E aqui também, tá? Ele vai cortar o eixo principal, ponto, liga 1, eixo Z, né? Então aqui, ó, liga 1, eixo Z. Ele vai quebrar o selo de duas formas. Ele vai quebrar o selo quando o eixo Z for ligado a primeira vez, ele desliga a lâmpada reset. Quando o eixo Z for descer a segunda vez, ele também quebra o selo do início aqui, para a lâmpada não ficar ligada. Entre o movimento de avanço e recuo do eixo X, a lâmpada não pisca, fica ligada direto. Quando der início no processo, a lâmpada fica ligada direto. Quando bater no sensor de entrada, a lâmpada para e começa a piscar, porque o eixo está em movimento. Subiu o eixo aqui, ela volta a ficar, porque ele está na frente aqui, ó. Avançou. Eixo Z desceu de novo, a lâmpada pisca. Subiu, a lâmpada fica parada, voltou, a lâmpada fica parada. Então é assim que a lâmpada... E a condição de pisca é o contato aberto, porque se a gente voltar aqui em sinalizações, esse pisca aqui vai ficar realmente liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, tá? Se eu quisesse que fosse mais rápido o pisca, eu queria que fosse, ó, que ele está piscando em 1 Hz, né? O meu bloco só pisca uma vez por segundo. Se eu quisesse fazer essa lâmpada piscar 2 vezes em 1 segundo, se eu quisesse fazer ela piscar 3 vezes em 1 segundo, se eu quisesse fazer ela piscar 10 vezes em 1 segundo, né? A gente teria que colocar um outro bloco dentro do pisca, tá? Gerar essa frequência aqui que a gente não gerou ainda, para fazer a lâmpada piscar mais rápido, né?
A gente pode usar que tipo de bloco? A gente pode usar um divisor, pode usar um move, pode usar alguns blocos que a gente vai ver na próxima aula isso aí, tá? Então, basicamente hoje, o que a gente fez? Fez a correção da programação principal